Bom, que Deus está em todos os lugares, você já sabe, não é? Deus está em todos os lugares. Grande abraço você que nos ouve agora, aqui pela sua rádio Estação Imprensa, em toda a rede. Muito obrigado. Estamos no domingo, ao vivo, 11 horas e 52 minutos. E olha só que interessante, a gente vai passando aqui as informações para você, não necessariamente em tempo real, mas informações que chamam a atenção durante a semana ou por algum motivo chamou a atenção de todos nós. É importante que a gente analise todo tipo de informação que vem até nós. É claro que eu estou falando sobre informação que importa. A gente fala tanto em vida, tanto em Deus, e a gente percebe que essas pessoas, digamos, diferenciada, classe A, que tem uma vida abastada, nunca pegou no pesado, português claro. E aqui interessante é os herdeiros do Banco Safra. Você sabe que o Banco Safra sempre foi banco dos ricos. Eu lembro alguns anos atrás, aliás, décadas atrás, que eu trabalhei em uma rede hoteleira e o administrador, ele confiava a mim para todo dia, meio-dia, eu não sei até hoje porque este horário, meio-dia em ponto, para que eu fosse até essa agência, ainda existe essa agência, na Alameda Campinas, esquina com a Avenida Paulista, e fizesse o depósito para ele, sempre, Banco Safra. Mas aqui a gente fala sobre a briga dessas pessoas, brigando pelo dinheiro, e aqui não se fala em Deus, não se pensa em Deus, sabendo que amanhã a gente vai embora, é ou não é? Olha, deserdado pelo pai, Alberto Safra move processo contra a mãe e 2 irmãos em Nova York. Você soube dessa notícia? Aqui é bom porque você fica... A gente mastiga um pouquinho e comenta. O nosso jornalismo é comentado. Olha, no processo, Alberto Safra acusa seus familiares de diluir de propósito a participação dele no hold do Safra National Bank, em um esforço para expulsá-lo do império da família. O bilionário Alberto Safra, bilionário, hein? Bilionário. Ele processou sua mãe e 2 irmãos em meio a uma disputa sobre a fortuna do pai, o Joseph Safra, morto em 2020. Há 3 anos atrás, o Joseph Safra, ele faleceu. E de acordo com uma ação aberta nesta segunda-feira, primeira semana deste mês, na Suprema Corte do Estado de Nova York. Portanto, há uma semana atrás, ele teve uma ação, né? E no processo, Alberto acusa seus familiares de diluir de propósito a participação dele no hold da Safra National Bank, em um esforço para expulsá-lo do império da família. Alberto diz na ação que sua mãe, Vicky Safra, e os irmãos Jacob e Davi Safra se envolveram em atos de improbidade corporativa para prejudicar os interesses dele na empresa. Esse pessoal fica brigando. O cara já é bilionário, mas essa notícia veio a propósito justamente para a gente valorizar a essência. Que vale a pena tanto dinheiro? É claro que eles pensam diferente da gente, não é? Em razão de atos ilegais e agressivos praticados pelos seus irmãos, Alberto Safra não teve alternativa senão ingressar com ação judicial na Suprema Corte de Nova York para proteger os seus direitos. Como dizem, direitos é direitos, né? Independente de qualquer coisa. É lamentável que Davi e Jacob Safra tenham tomado tais ações ilegais. Por meio da ação judicial, Alberto Safra busca a proteção dos seus direitos, afirmou em nota. Olha só como é o desenrolar dessa história. Alberto renunciou ao conselho da administração do Safra em novembro de 2019, um ano antes, né, do falecimento do seu pai. Após uma disputa com o seu irmão mais novo, Davi. Em 2021, Alberto e a família chegaram a se aproximar de um acordo sobre o testamento de seu pai para evitar litígios sobre uma fortuna de quase 15 bilhões de dólares, segundo publicado na Reuters. Após a ação aberta nesta segunda-feira, no primeira semana de fevereiro, a Suprema Corte do Estado de Nova York
ter se tornado pública, a família Safra divulgou uma nota na qual afirmou que poucos meses após ter recebido a doação dos pais com antecipação de sua herança, Alberto deixou o Banco Safra sem atender os apelos feitos pelo próprio pai. Iniciou um negócio próprio. Quer dizer, ele recebeu com antecipação. O Alberto, que está entrando com ação contra a mãe e os dois irmãos, você entendeu, né? Ele recebeu uma fortuna com antecipação da herança. E ele aproveitou para abrir o seu próprio negócio. No comunicado, a família Safra afirmou ainda que Joseph, na época, conversou com diversos executivos solicitando que não acompanhassem Alberto. O Alberto. Quer dizer, provavelmente o Alberto ele abriu uma concorrente do banco, será? Após diversas recusas de Alberto de mudar seus planos, o seu pai, Joseph, o deserdou e tomou medidas naquele momento. Agora Alberto promove disputa contra a família, dizendo que o pai não teria motivos para fazer o que fez, alegando tratar-se de uma conspiração para prejudicá-lo. A família lamenta o caminho adotado por Alberto, que primeiro atentou contra o próprio pai em vida e agora o faz contra a sua memória e refuta suas alegações, diz a nota. Então aqui, pessoal, só um pedacinho de que a gente passa aqui para você, mas a gente passa na íntegra, através aqui do portal G1, onde você pode, quer dizer, é um compartilhamento, né, de notícias que vem da agência Reuters, e uma situação chata, terrível. Quer dizer, o próprio pai o deserdou, mas antes disso havia feito uma doação em vida. Quer dizer, aqui na reportagem não diz isso. Provavelmente aquela birrinha, né, aquela briga, e falou, esse cara é chato, vamos dar em vida e tal. Mas ele abriu o seu próprio negócio. Qual seria o próprio negócio? Um banco? Para, de repente, concorrer com a própria família Safra? Não sei. Então está aí a reportagem. O Alberto Safra foi deserdado pelo próprio pai. E agora ele move ação contra a própria mãe e 2 irmãos em Nova York. Está aí a notícia, informação, prestação de serviços na sua rádio Estação Imprensa. Fique com a gente.